Olá, meus amigos, Deus abençoe você. Acompanhe agora uma super pregação com o meu amigo Marcelo Bosco, que vai falar sobre o dom do conselho na vida profissional. Aproveite, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Tudo isso vai ser muito importante nesse grande e mega projeto de evangelização. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração rapidinho. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus é indagado pelos apóstolos, que perguntam a ele: é agora que o Senhor vai resolver os nossos problemas? E então ele disse: descerá sobre vocês o Espírito Santo, e ele lhes dará força, e sereis minhas testemunhas na Samaria, na Galileia, até os confins do mundo. Irmãos, há um objetivo nesta noite da nossa presença aqui aos pés do altar. Deus quer que eu e você sejamos testemunhas vivas da presença do Espírito Santo de Deus sobre a face da terra. E eu queria pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado e falar: Deus te quer fazer testemunha hoje. Se você pode ter intimidade, faz o sinal da cruz aí na testinha dela. Isso. Essa aqui precisa 2 vezes para ver se abençoa mais um pouco. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Quero pedir que você se sente testemunha de Deus. Pode se sentar, por favor. Meu nome é Marcelo Bosco, como o Denilson falou, e eu sou devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, porque eu sou devoto de Dom Bosco, e Nossa Senhora é mãe de Dom Bosco. E o meu nome é Marcelo Bosco, porque eu sou filho do João Bosco, por causa de Dom Bosco. E aí Deus transforma e modifica e restaura todas as coisas. E quando eu era pequeno, eu era o Marcelo, filho do Bosco, o Marcelo do Bosco, o Bosquinho. E eu cresci e virei o Marcelo Bosco, que até agora não tem o Bosco na minha identidade, mas tem o Bosco na alma. E então, por graça e uma experiência nova, me encontrei com uma advogada do mundo, uma mulher de Deus na sua profissão. E ela disse: escuta, não tem interesse de ter Bosco no nome? E eu falei: tenho. Ela falou: vamos entrar com um pedido então? Então agora, veja, com quase 53 anos, eu estou entrando com um processo para colocar o Bosco, de fato, que já era meu por direito, por vontade de Deus, agora de fato, no meu nome. Entenda que talvez para você isso seja quase insignificante, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso Deus vivo é capaz de mudar coisas impossíveis aos olhos. Até o meu nome está sendo mudado para a honra e glória de Deus. Eu vim para a Santa Missa porque Denilson me deu uma dica. Eu sou casado com a Tatiana, moro em Jacareí, temos uma filha que se chama Mariana. Eu faço parte do grupo de oração, Ministério Mais Que Vencedores, na paróquia Matriz São José, que é uma comunidade que tem como vocação tratar, orientar, acompanhar e apoiar depressivos, ansiosos, dependentes de droga, álcool, pessoas que se suicidam, que se matam ou que tentam se matar, os familiares daqueles que se matam, adolescentes e crianças. Então, lá nós nos encontramos em diversas atividades, salas terapêuticas, espirituais, grupos de oração, atendimento individual. Hoje, nós todas as quartas-feiras saímos rezar o terço nas casas das famílias que fazem parte do projeto. Temos diversas atividades durante toda a semana. Todo esse serviço é gratuito. Então esta é a minha vocação. E enquanto profissão, eu sou terapeuta de profissão. Tenho um consultório no Jardim Satélite. Eu sou terapeuta há mais de 18 anos. Eu atendo então essas pessoas, depressivos, ansiosos, terapia de casais, jovens, adultos e até crianças que têm algum problema, em algum momento desenvolveram um transtorno, um trauma que os impede de ter uma vida normal. Para vocês terem uma ideia, 2 semanas eu recebi uma criança de 8 anos que não ia
mais para a escola. E quando se aproximava do portão da escola, esta criança entrava em crise e chorava compulsivamente. Os pais, então, e uma grande parte das pessoas, em função daquelas situações que aconteceram nas escolas, acharam que a criança estava com medo de ir à escola por causa dos atentados que tiveram e das ameaças, apenas com 8 anos. E aí, depois de 2 sessões no consultório, nós descobrimos que ele estava sofrendo bullying dos próprios amigos e não gostava de ser chamado de baixinho. E rapidamente, inspirado pelo Espírito Santo e pela técnica, eu desenvolvi com ele, numa questão de minutos, uma técnica dificílima para tirar o trauma daquela criança, que tinha medo de ser baixinho para sempre e estava sendo chamado de gnomo na escola. E ele não gostava disso. E então, eu levei ele para dentro do meu banheiro, com um lápis, coloquei ele encostado na parede e fiz um risco. E falei, volta daqui a 30 dias, que você vai ver que o risco subiu. Faça no seu quarto. Isso faz 2 semanas. Ontem, ele ligou no consultório. Falou, seu Marcelo, eu já fiz um outro risco. Falei, por que você fez um outro risco? Porque eu já cresci. Então, veja que há um grande homem da psicologia chamado Carl Gustav Jung. Ele dizia o seguinte: conheça todas as teorias e aprenda todas as técnicas, mas quando tocar uma alma, quando tocar uma alma humana, ele fala, seja apenas uma alma humana. É importante que nós saibamos que na condição em que nós nos encontramos hoje, Deus nos quer como testemunhos do Cristo para tocar as almas aonde nós estivermos. Então, lá no meu consultório eu tenho a graça de ter uma Bíblia aberta na minha mesa. É claro que eu sou um autônomo e eu não tenho tantas restrições, porque ali a decoração e os objetos sou eu mesmo que coloco. Então, atrás de mim tem uma imagem de Nossa Senhora e um crucificado. Do outro lado da minha parede está escrito uma frase bíblica, Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Então a pessoa entra lá depressiva, já lê já grandão na parede. Fala, ué, mas peraí, alguma coisa diferente está aqui. Agora, nesta noite, o que Deus quer falar aqui conosco? E eu perguntava na Santa Missa. E aí, já há algum tempo, eu acompanho as missas de São Peregrino na nossa diocese. Há muitos anos. E tive a graça de participar de um dos programas do Frei na TV Aparecida. Deus me dá com carinho esses chamados. E então me recordei agora que há mais ou menos 100 dias eu venho fazendo um tratamento intensivo para problemas de saúde que eu desenvolvi. É uma prostatite, infecção urinária grave. E aí a dificuldade foi quando o médico falou, precisamos fazer um exame para ver se não é câncer. PSA, para quem conhece. E aí, eu, homem de Deus, minha família de Deus, e me recordar que a minha mãe faleceu há 4 anos e meio atrás de câncer. Então, nós sabemos que pode ser hereditário, sim ou não? Sabemos essa realidade. E por alguns instantes o medo toma conta do meu coração. E aí então eu falo, Senhor, eu estou aqui contigo, como sempre estive. Se o Senhor quer que assim seja, eu faço a sua vontade. Mas se o Senhor pode, põe o seu dedinho aí. E na semana passada recebemos todos os resultados. Depois ainda vou ter que continuar tomando medicamentos por mais um tempo. E a um dos medicamentos talvez eu tome para ad eternum, para o resto do meu viver aqui na terra, mas não há nada, nenhum sinal, porque para Deus nada é impossível, nenhum sinal da doença, da enfermidade, que me assustava, que em alguns momentos me amedrontava. Agora, nós estamos preparados para fazer aquilo que é vontade de Deus? Porque estamos num ambiente eclesial, num ambiente favorável à oração, mas quando saímos daqui, nós conseguimos
no nosso cotidiano, na nossa vida profissional, ser testemunho da glória de Deus? Estamos nos preparando para Pentecostes. E um dos dons infusos, diz a igreja, no catecismo da Igreja Católica, é o dom do conselho. O Espírito Santo é o conselheiro. Jesus tem esse título no Antigo Testamento, o conselheiro admirável. Então, nós precisamos entender aonde Deus vai nos levar. O Espírito Santo é este que favorece o nosso bem-estar. É isso que Ele quer de nós, que nós sejamos bem-sucedidos sobre a face da terra, que nós sejamos vitoriosos nas nossas conquistas materiais, nas nossas conquistas terrenas. Pode até ser, porque Deus não nos quer sofrendo, de maneira alguma. Já o Calvário do Cristo nos libertou. Agora, isso é pouco para Deus. O que Deus quer, diz São Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a vontade de Deus é a vossa santificação. É isso que São Paulo vai revelar que Deus quer. O que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos santos. Então, ainda ontem eu falava no programa de rádio que nós temos na Rádio Mensagem, toda terça-feira à noite, eu faço um programa lá chamado Mais Que Vencedores, das 9 às 10 da noite, que de vez em quando as coisas não estão muito bem para mim, eu entro na matriz ao meio-dia e vou ao lado dos restos mortais do Franz de Castro. E como eu sou nascido e criado em Jacareí, eu sei que foi lá que o sangue dele escorreu. E há um processo eclesial para reconhecê-lo como santo. Aprendo que posso me doar um pouco mais. Venho um pouco para cá e entro no Maria Imaculada. Conhece? E lá encontro os restos mortais da irmã Dulce. Agora, depois de uma experiência com Jesus, mudou de nome. Madre Teresa de Jesus Eucarístico. A mulher que, antes da década de 40, sonhou o hospital e desenhou um corredor que passa com as mesmas macas hospitalares até hoje. E que naquela época era uma macazinha de 60 centímetros de largura, no máximo. Hoje as camas hospitalares correm nos mesmos corredores desenhados pela Madre Teresa. Venho um pouquinho para cá, na Vila Ema, e me encontro no relicário do padre Rodolfo Komorek. O homem que, andando por essas ruas, foi capaz de sair aqui do Parque Vicentina Aranha e chegar até a Catedral São Dimas no meio de uma tempestade, sem tomar uma gota de água. Afinal de contas, era tuberculoso. Não podia tomar chuva, mas tinha que celebrar a missa. No meio da tempestade, ele ousou deixar de si para os outros. E ele sai daqui seco e chega lá seco. É milagre. Está lá no relicário. Se você ler, você vai ver. A igreja reconhece. E ele tem outra ainda, de bilocação. Celebrando a missa, a família chega lá e pede para ele: escuta, o senhor pode ir até meu pai, ele está morrendo. Ele fala: eu vou depois da missa. Não, precisamos que seja agora. Estarei lá. E ele celebra a missa, a família fica com raiva, os filhos, e vão embora. Quando chega em casa, o pai fala: eu queria agradecer, filhos, porque o padre esteve aqui. E os filhos falam: claro que não, o padre não esteve aqui, ele estava lá, ficou na missa. E o pai fala: ele esteve aqui, me atendeu em confissão, me abençoou e me deu a unção. Reconhecido pela igreja o dom de bilocação, este homem como eu e você, que se abre ao Espírito Santo, conseguiu, aqui em São José, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não estamos falando dos santos de lá longe, hein? Estamos falando dos santos aqui de perto, que são exemplos para nós. E é preciso que nós nesta noite assumamos que, como eles, neste tempo, neste dia, nesta hora, eu e você somos chamados à vitória de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa vida, seja ela qual condição for, de que maneira nós estivermos. Se você tem a Bíblia na mão, queria que você pegasse comigo rapidamente, que o Denil sabe que eu falo muito, ele me deu pouco tempo, porque senão eu vou falar até amanhã.
pegasse comigo ali o livro de Eclesiastes, capítulo 3, que talvez você conheça até de cor. A Bíblia diz no versículo 1, para tudo na vida há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Ó, Cris, essa é para você. Agora é tempo de construir. O que tinha que cair já caiu. O que tinha que demolir já demoliu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador da sua obra? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens, para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs além disso no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. Veja, no meu e no seu coração está, habita obra de Deus. O Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, haja aí. Tem até uma camisa bem legal de uma comunidade muito grande no Brasil, chamada Shalom, que ela está escrito na frente assim, perdoe-nos o transtorno, e tem uma placa de obras, e atrás está escrito assim, Deus está trabalhando aqui. Estamos em obras, é a placa. E embaixo está escrito, perdoe-nos o transtorno. E nas costas está escrito, Deus está trabalhando aqui. É preciso que nós entendamos e assumamos mesmo, que nesta noite, com a nossa vinda aqui, recebendo a Eucaristia, nos colocando disponíveis para a ação do Espírito. Esse Pentecostes pode acontecer verdadeiramente, não apenas como um cumprimento de preceitos. Nós não somos judeus, não estamos subindo para Jerusalém para a festa de Páscoa. É 7ª semana da Páscoa. Celebramos hoje a vitória de Jesus, vivo no nosso meio. Celebramos hoje Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. E aí, hoje, estudando e rezando por este momento, Deus me fez ouvir e aprender sobre 2 histórias. Eu queria partilhar com vocês. A primeira história é de uma família, de um fazendeiro muito rico e muito nobre do Mato Grosso, que tendo ensinado os filhos na arte de negociar, recebe de repente na porteira da sua fazenda um caminhão cheio de animais. Então esse homem lá sai e o motorista fala, olha, seus filhos mandaram entregar esses animais aqui. Então o pai pede que o caminhão entre, abre-se o caminhão e começam a descer diversos animais. Muitos bois, algumas ovelhas. E o pai fica impressionado com a beleza daqueles animais, com a estrutura daqueles animais. Afinal de contas, era um fazendeiro de muitos anos, tinha muita experiência. Então ele liga para um dos filhos e fala, filho, que animais são esses? E o filho fala, pai, nós compramos, eu e meus irmãos, nós encontramos uma forma barata de comprar esses animais. E pagamos tanto. E o pai fala, nossa, que bom negócio, parabéns. E depois ele se aproxima do motorista e fala, o senhor quer tomar uma água, alguma coisa? E o motorista fala, eu aceito. Então o pai leva o motorista para dentro de sua casa e dando uma água e partilhando. O motorista diz, eu espero que o senhor seja feliz com os animais que foram meus. E vai saindo. Então o homem fazendeiro se olha para o motorista e diz, eram seus os animais? E o motorista diz, sim. E o fazendeiro, encafifado porque foi muito barato aquela compra, diz ao homem,
mas por que você está vendendo? Por que vende tão barato os animais? Então o homem disse: se o senhor soubesse o que eu estou passando, o senhor talvez venderia até mais barato os animais. E o homem então diz: me diga então, o que você está vivendo? E esse homem então relata rapidamente que o filho e a esposa sofrem de uma doença e que ele precisava de um recurso para tratamento da sua esposa e do seu filho. Naquele momento, o homem fazendeiro, digno, diz a ele: quanto custa o tratamento? E o homem fala: é tanto. E quanto o senhor acha que era um valor digno para todos os seus animais? E o homem diz: é tanto. E o pai então percebe que o valor que o homem diz que os animais valem é o dobro do que o valor que ele havia vendido para os seus filhos. Então o homem vai e paga o restante aos filhos, ao homem. Os filhos chegam e o pai conta a história. Um dos filhos diz: pai, mas o senhor não nos ensinou sempre a fazer bons negócios? Foi uma oportunidade que nos apareceu. Nós compramos barato os animais e estávamos pagando aquilo que ele pediu. E o pai então responde aos filhos: eu os ensinei a aproveitar no mercado as oportunidades que se apresentam, mas não levar vantagem à custa da desgraça dos outros, a desgraça dos irmãos. Isso nós não vamos fazer. Assim nós não vamos trabalhar. Nossa família não será desta forma. E ali o pai dá esse testemunho de mudança, de comportamento. Entenda que nem sempre no seu trabalho, na sua profissão, na sua realidade, você pode testemunhar visivelmente a presença de Deus com imagem, com palavra, com Bíblia ou com outras coisas. Mas o seu testemunho, sendo construído pela ação do Espírito Santo, pode mudar situações. E eu queria que você pegasse comigo, se você tem aí a Bíblia na mão, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Conversão do ministro da rainha da Etiópia. O texto diz o seguinte: um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai depressa para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Cândace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Percebam o versículo 29. O Espírito disse a Filipe: aproxima-se para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há quem me explique? E rogou a Filipe que subisse e sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. A referência é Isaías 53. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isso o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por toda a passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se creres de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além,
pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor. Amados, entendamos que o dom de conselho fará com que o Espírito Santo fale em nós, nos transporte, nos conduza, como fez a Filipe. Veja, mas é preciso, para ouvir a Deus, que nós paremos muitas vezes. Porque às vezes a correria do nosso dia, a dificuldade no mundo do trabalho, mesmo em casa, as mães de família, as senhoras donas de casa, as dificuldades do cotidiano, as necessidades que se apresentam, tomam o nosso tempo. E esta é uma ação do demônio nos nossos dias. Impede-nos de voltarmos para aquele que quer fazer de nós testemunhos. Tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para resolver hoje. Corri o dia inteiro e não me voltei para o Senhor. No final do dia, talvez eu pare e veja que metade das coisas que fiz não me levam ao céu. Lembra de Padre Léo? Ele falava, buscai as coisas do alto, tudo aquilo que tem carimbo de céu. Esse final de semana eu estive pregando um retiro de casais. Eu vou fazer esse ano 20 anos de transformação da minha vida. Eu fui um drogado que vivia na rua, no meio do esgoto. Deus me libertou de uma condição impossível. Fui internado, preso, fui internado 3 vezes. Trabalhei numa empresa aeronáutica que fez de tudo para mim aqui, e mesmo assim não consegui aproveitar. O meu pai lutou uma vida, ele era gerente de RH dessa empresa, para que eu conseguisse. Viajou 5 países, aprendendo cursos e fazendo projetos para me salvar. Ele nunca desistiu de mim, mas um dia eu me encontrei com Jesus e a minha vida mudou. Esse ano eu farei 20 anos com Cristo. 20 anos livre do álcool, da droga, do tabaco, livre, liberto. E nesse final de semana que passou pela primeira vez, eu e minha esposa pregamos juntos um retiro de casal. Para quem conhece, Júnior, Denilson, Sérgio, a Tatiana, minha esposa, ela é extremamente quietinha. Ela não falava com ninguém. Ela veio se abrindo com o passar do tempo. E esse final de semana foi lindo, ela pregando lá. Mas eu estive antes pregando em Lorena, Denilson também teve. Eu fui no sábado de manhã e ele foi um pouco depois de mim. E aí de Lorena até Pouso Alegre eu passei pela região do Padre Léo, Biguá. Já ouviram falar? Passei lá. E tem um outdoor imenso lá. Terra de Padre Léo. E eu passando, tinha que chegar rápido no retiro, correndo de carro. Falei, podíamos ter parado aqui para a gente chegar até a igreja, conhecer um pouco melhor. Eu sou devoto dos santos e daqueles que lutam, que são pela causa dos santos também brasileiros. Então eu estou rezando pelo Padre Léo, pelo Padre Jonas, pelo Franz de Castro. Rezo muito pela Madre e pelo Padre Rodolfo. Rezo. Esse final de semana ainda o Vaticano aprovou novos brasileiros em processo de canonização. E Deus está instituindo santos do Brasil. E agora bastante, porque chamou vocês. Se preparem. E ao passar por lá, sem poder parar com o carro, então eu disse para Deus, do lado da minha esposa, falei, ai, Deus, podia ser bom, a gente podia ter passado por aí e pego uma relíquia do Padre Léo. Porque eu coleciono relíquias dos santos. E tudo bem, não deu certo. Fui a Pouso Alegre. E lá pregamos o retiro quando foi no domingo. Pregamos sábado à noite, de tarde à noite. No domingo chegou um outro casal de São Paulo para pregar conosco. Beto e Cris. E aí eles pregaram tudo. Quando acabou a pregação deles e começou a minha condução de oração, a mulher começou a chorar. E daí nós saímos lá fora, ela me abraçou e falou, Marcelo, que bom que você está aqui. E eu nunca tinha visto ela na minha vida. E ela falou, porque eu e meu marido, nós já usamos drogas também. E foi lindo aquilo. E Deus mudou a nossa vida. Uma vez nós fomos morar em Betânia, ficamos morando 1 ano lá. E aí Padre Léo adoeceu. E Beto, meu marido, que cuidou do Padre Léo no hospital até os últimos dias, por mais de 6 meses. Daí eu olhei para ele, ele é grandão. Falei, você ficou com o Padre Léo no hospital todo esse tempo? Ele falou, foi. Eu falei, então foi faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Você imagina 6 meses do lado da cama? Ele falou, de vez em quando eu ajudava ele a escrever, ele ditava, eu escrevia. Imaginem a experiência. Qual foi a minha surpresa quando na hora do almoço o Beto se dirigiu até o carro, falou, Marcelo, vem aqui. E eu fui até o carro dele e ele tirou um pacote de relíquia desse tamanho, gente, e me deu 2 relíquias do Padre Léo. Eu trouxe uma para o meu grupo e outra está comigo aqui. Além do Padre Léo, eu tenho relíquia da Madre, tenho relíquia da Inha Chica, relíquia da
gruta do Monte Gargano, onde apareceu São Miguel Arcanjo, da pedra que o santo apareceu. Estão todas aqui comigo, eu não estou sozinho. Eu quero dizer o que para você? Que Deus está levantando os santos, e é possível acontecer. Eu desejei, mas é para a honra e glória do Senhor. Deus saberia que eu ia testemunhar aqui. Então levou alguém que tinha. Ele não tinha uma só. Ele não me deu a dele. Ele tinha um bolo desse tamanho. Porque ele já foi membro de Betânia. Ele tinha intimidade com a família. Então ele distribui. Mas veja bem, na hora certa, no momento certo, aquela pessoa que poderia me favorecer com aquilo que eu queria, se fez presente. Na nossa vida profissional também vai ser assim. Se nós confiarmos que Deus é capaz de nos conduzir como conduziu Filipe, nós não precisaremos explorar ninguém. Nós não precisaremos ser ambiciosos além da conta, porque Deus não vai deixar faltar aquilo que é para você. Aqui eu conheço algumas pessoas que, por graça, eu conheci os funcionários dessas pessoas. São empresários. Então, conhecendo os funcionários, você percebe que o funcionário conseguiu enxergar que ele é um homem de Deus. A funcionária conseguiu enxergar que ele é um homem de Deus. Então, ele cumpriu aquilo que é vontade de Deus. Agora, não só enquanto profissional, porque é claro que a sua profissão, ela exige de você conhecimento, dedicação, mas ela favorece você em algumas realidades que são do mundo. Então, nos bens materiais, no seu reconhecimento pessoal, que isso também é muito importante. Muitas pessoas hoje estão depressivas porque não se reconhecem ou não são reconhecidas, ou as duas coisas. Agora, mais do que a profissão, quando a profissão comunga com a vocação, quando a voz de Deus se faz presente através da sua profissão, eu digo sempre que é aí que os milagres acontecem. Quando a sua vontade se une à vontade de Deus, milagres acontecem. E aí eu vejo, por exemplo, dentistas operando milagres nas vidas dos pacientes, numa cadeira. Está lá para tratar de um dente, mas sai de lá melhor. Advogados, sendo quase terapeutas nos seus consultórios, atendendo, escutando e orientando as crianças, as pessoas. Professores, transformando, devolvendo a confiança a famílias desesperadas. E assim nas mais variadas profissões, nas mais determinantes realidades. Mas naquele momento em que há alguém que precise, e é isso que eu queria falar para você, nós precisamos entender que os dons do Espírito Santo, eles são para edificar o reino. Os infusos para me levar ao reino, e os efusos para edificar o reino. Então, se você foi trazido até aqui para viver este novo Pentecostes, eu fiz questão de escrever hoje no Instagram e no Facebook, que vinha para cá, e falei: rogo a Deus que me dê a oportunidade de viver um Pentecostes particular. Porque estavam todos reunidos quando o Espírito Santo desceu, sim ou não? Mas cada um viveu uma experiência particular. E aí que está. Eu preciso ter consciência, confiança e determinação de que o Espírito está em mim. Porque aí eu ponho a mão, sem medo de rezar. Porque daí eu vou falar sem medo de rezar, porque é o Espírito que fala em mim. Veja, o eunuco lia Isaías, mas não entendia Isaías. Filipe então se aproxima obediente, e o Espírito diz a ele: fala, vai até, se aproxima. E depois este, que há poucos minutos não entendia, agora está sendo batizado, reconhecendo que Jesus é o Salvador. Uma vida transformada. Talvez você esteja frustrado neste momento, porque enquanto profissional não conseguiu comungar sua profissão, a sua vocação. Alguns, e nós estamos vivendo agora no meu consultório, como coach, estão buscando a mudança de carreira, depois de muito tempo fazendo uma coisa, trabalhando em uma área,
perceberam seu estresse, cansaço, fadiga e querem mudar de área. Nós vamos buscar outros caminhos, vamos buscar outros mares, vamos a águas mais profundas. E aí, às vezes, nem é o salário que mais gratifica. Vivendo com menos, trabalhando menos, experimentam uma felicidade muito maior, porque ali se encontram determinantes no meio do caminho. Outrora, à margem, mas agora com Cristo. Eu sou o caminho. Então, fazendo a vontade de Deus no cotidiano. E às vezes, eu me peguei agora, trouxe um amigo comigo, Rodolfo, ele mora bem aqui perto. E eu fui esses dias na casa dele, e eu saí no hall dos apartamentos. Ele mora num apartamento aqui no Jardim das Indústrias. E no hall dos apartamentos, eu saí e fiquei impressionado. Porque os outros 3 apartamentos, fora o dele, o do lado dele e os outros 2 de frente, da família dele, todos tinham uma imagem católica. Um tinha o Espírito Santo, um tinha um crucificado e o outro tinha uma outra imagem. Não sei se era de Nossa Senhora ou do próprio Espírito Santo. Eu falei, caramba, às vezes, Deus já falou comigo, os nossos vizinhos estão do nosso lado e nós não temos nenhum relacionamento com essas pessoas. Então que tal começarmos a levar um bolo de fubá, alguma coisa, perguntar, tá tudo bem com você? Eu queria só falar que eu estou rezando por você. E aí eu sugeri para a irmã dele fazer um terço. Ela falou, a gente já fez até, mas o condomínio não deixa muito essas coisas religiosas. Eu falei, então faça dentro da sua casa e chame todo mundo para cá. Porque o condomínio não vai achar ruim com a sua casa. O que você faz na sua casa, você faz na sua casa. Não precisa instalar um som, ser escandaloso. Agora, você pode ser testemunho da presença de Cristo. Diversas pessoas estão passando por dificuldade. E algumas estão falando, esse país não tem mais jeito, essa cidade não tem mais jeito, esse mundo não tem mais jeito. E você vai falar, não tem jeito sim. Para Deus nada é impossível. Agora, é preciso que nós entendamos também que na nossa linha profissional, na nossa atuação cotidiana, há coisas que como homens e mulheres de Deus, nós não devemos fazer. E eu queria que você pegasse comigo o livro de Atos dos Apóstolos, já encerrando, para que a gente reze. Capítulo 16, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. Diz, segunda viagem de Paulo e Silas e o convite de Paulo a Timóteo. Diz o texto o seguinte: atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Vou repetir isso, porque talvez você não tenha entendido. Foram impedidos. O Espírito Santo falou, lá vocês não vão falar de Deus. Veja bem que aqui se refaz aquilo que de uma maneira figurada nós ouvimos Jesus falar, que não joguemos pérolas aos porcos. O Espírito Santo então, se você parar para ouvir, ele vai fazer você lançar flechas certeiras. Você não vai ficar atirando para lugar que não vai acertar, gastando energia à toa do Espírito. Ah não, eu quero falar para todo mundo. Não. E talvez por isso que nós aprendamos aos poucos. Nós queríamos, é claro, essa igreja cheia, e quiçá no Pentecostes de 2024 ela esteja lotada. Mas nesse primeiro momento, Deus quis a nós, a cada um de nós. Então o Espírito Santo falou a Paulo. O Espírito Santo falou, não vá à Ásia. Ao chegarem aos confins da Mísia, tensionavam seguir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram a Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava, passa à Macedônia e vem em nosso auxílio. Veja que por 2 vezes ele quis ir para 2 direções diferentes, mas o Espírito disse não. Ele se manteve fiel ao Espírito. Quando chegou a noite, Deus revelou a ele aonde ele deveria ir. Irmãos, hoje, cada vez mais, em função da rapidez que
nós estamos vivendo, tudo é fast, é rápido. Nós temos que decidir tudo de maneira imediata e desenvolvemos uma ansiedade por causa disso, porque alguns de nós nem sabem que decisão tomar. Agora, Deus está nos ensinando a esperar, a respirar, a rezar e a escutar. É preciso que nós ouçamos o Espírito, porque o conselheiro quer falar comigo e com você. Ah, Marcelo, mas como falar? Eu tive a oportunidade de ir para a Terra Santa, então lá cheguei e o ano era completamente diferente daqui. Eu fui em 2011, lá era 5.770. Falei, ué, mas o que aconteceu? Eu entrei numa máquina do tempo? Welcome year, 5.770. Falei, saí em 2011 de São José, cheguei aqui em 5.770. O que está acontecendo? E aí, o guia era judeu e me levava, falava português e falava, nós não vivemos o calendário romano. Falei, não vive? Ele falou, não. Aí fomos aos lugares santos, e em alguns lugares eu percebi que ele não entrava. Ele falou, nós não acreditamos em Jesus Cristo. Falei, não acredita? Ele falou, não. Aí fomos ao Santo Sepulcro, depois o Padre Luiz Fernando celebrou uma missa, na hora da missa ele não entrou. E eu fui na fila da comunhão e já fiquei mais orgulhoso. Eu falei, ele é um bobo. Ele mora em Jerusalém, ele vive em Jerusalém, ele fala de Jesus, ele conhece a família de Jesus. Há pessoas aqui que sabem onde ele passou, onde ele viveu, onde ele dormiu, onde ele acordou, os milagres que ele fez, onde ele nasceu e onde ele morreu. E eles não acreditam nele. E na fila da comunhão, o Espírito falou no meu coração assim, lá em Jacareí, também tem um monte de gente que entra na fila da comunhão, mas ainda não acredita que eu estou vivo e posso mudar a vida deles. Acomodados espiritualmente, nós nos entregamos às realidades de sofrimento, sem entender que esse Espírito quer falar conosco e nos dar uma nova direção, nos colocar numa outra condição, se necessário for, mudar a nossa profissão. Durante um tempo da minha vida eu fui bancário, e eu já atuava como terapeuta de maneira amadora, humilde, e aí, num determinado momento, o banco apresentou no Brasil inteiro um concurso. Chamava Voluntários do Ano, com uma série de fundações, e o Espírito falou no meu coração assim, inscreva-se nesse concurso. E eu atendia no caixa, e eu trabalhava dentro de uma faculdade, fazia um pouco de tudo, e atendia os professores, fechava o banco e rezava para as professoras. E aí as professoras começaram a ir lá. O banco só abria às 11, eu chegava lá às 8h30, já tinha uma fila de gente. Ai, Marcelo, eu queria conversar com você. Ai, Marcelo, eu queria conversar com você. Eu falei, nossa, acho que eu posso ser melhor terapeuta do que bancário. O meu gerente falava, tem que vender título de capitalização. E eu estava rezando por uma pessoa que estava com dificuldade na família, dificuldade no casamento. Eu falei, eu quero parar com isso. Fui falar com o meu gerente, ele falou, fala com a sua gerente operacional. Eu falei, fui falar com ela, ela falou, o banco não manda ninguém embora, Marcelo. Se você quer sair, você para o banco é um bom funcionário, então você vai ter que pedir demissão. Nessa hora eu fiquei frustrado, levantei da cadeira e Deus falou no meu coração, quem te pôs aí? Eu falei, o Senhor. Eu olhei, tinha um crucifixo de ferro na agência. E aí ele falou, tá me vendo? Eu falei, tô. Ele falou, eu que te ponho, eu que te tiro. É só você pedir. Eu falei, Senhor, então me tira. Passou uma semana, a minha gerente chegou para mim e falou, Marcelo, escuta, parece que abriu umas oportunidades. Você quer mesmo sair? Eu vou mandar um pedido para São Paulo. Eu falei, quero. Eu tinha ganho o prêmio. Fui para São Paulo na matriz receber. O presidente da Espanha veio me entregar. Eu saí em todos os jornais do banco, em todas as situações do banco. O banco pagou um dinheiro para a instituição em Jacareí. Eu ganhei um troféu em 2008. O banco falou, quer ir embora? Eu falei, quero, Marcelo. Então, já que você vai embora e nós gostamos de você, nós vamos demitir você com todos os seus direitos e vamos te dar um abono ainda para você se preparar melhor. O banco pagou a minha pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. O dinheiro que o banco me deu pagou um ano inteiro para eu ficar lá. Alguém falou para mim, processa o banco. Todo bancário ganha dinheiro. Eu falei, como que eu vou processar o banco se o banco só me ajudou, rapaz? Eu estou rezando pelo banco até hoje.
E o banco até tem nome de santo. Ajuda eu. E aí que está. Hoje, eu não preciso da instituição financeira. Mas a instituição financeira, quando eu estive lá, ela me ajudou. Hoje, é aí que está. Nós precisamos ter consciência. Há uma tomada de decisão. Eu vou pedir que você fique de pé. Há uma tomada de decisão nesta noite. Você precisa entender hoje. É claro que até os bebezinhos que não têm capacidade cognitiva, Deus derrama o Espírito Santo. O sopro da vida habita ainda no ventre da mamãe, no zigoto. O ruá de Deus. Mas agora, adultos, donos da sua razão, Deus espera uma decisão sua. Deus está derramando o Espírito Santo, mas precisa que você diga sim. Vem, Espírito Santo, eu estou disponível para te servir, no meu trabalho, na minha vocação, na minha condição, dentro da minha casa, na minha família. Eu estou disponível. Não tenho medo de dizer o que eu vou dizer a vocês. Quando eu me converti, minha mãe era espírita, minha avó era espírita e meu pai era da maçonaria. Para a honra e glória do Senhor, minha avó e minha mãe já partiram para o céu. E estão na glória. Estão. E minha avó, eu me lembro de ter ela visto em um momento de desespero da minha vida, dentro de um centro de umbanda, tomando cachaça, fumando charuto e falando com outra voz. Uma senhorinha de mais de 70 anos. No enterro, ela estava no caixão com uma rosa de Santa Teresinha, porque o nome dela é Teresinha, e um terço na mão. Devota de Nossa Senhora. Havia abdicado de toda a sua fé anterior e aderido à fé católica. E rezava o terço todo dia. A mudança da minha avó, com mais de 75 anos, a partir da minha mudança, foi mudando as minhas tias, foi mudando a minha mãe, foi trazendo consequências para a minha família. Quando a minha mãe faleceu há 4 anos e meio atrás, eu tive uma surpresa. O Padre Luiz Fernando esteve lá com outros sacerdotes, Padre Messias, mais de 10 grupos de oração, uma multidão de pessoas. Eu me senti abraçado pela igreja. E eu não posso perder aquele dia, porque eu disse naquele dia que eu nunca mais abandonaria a minha fé, porque naquele momento de maior dor, eu fui amparado pelo amor de Nossa Senhora. Minha mãe partia, mas a igreja me amparava. Multidões de pessoas rezando o terço, gente para fora, gente na rua cantando e louvando, parecia até um grupo de oração. E de repente o Padre Luiz Fernando chegou, pôs a mão no pezinho dela. Ela sempre quis conhecer ele pessoalmente e nunca conseguiu. E naquela hora eu fiquei com raiva de Deus, não do Padre Luiz Fernando. Eu falei, Senhor, ela sempre que conheceu o padre, agora que ela morreu, o padre está segurando no pé dela. Tinha umas rosas, ele estava lá com a mão. Eu não falei para ninguém, eu só pensei no meu coração. Só eu e Deus. Sabe quando você faz aquelas, só você e Deus? De repente o padre vira para trás assim para mim e fala, Marcelo, sua mãe está no céu, Marcelo. Eu não entendi aquilo, eu fui para perto dele. Ele falou, isso mesmo, sua mãe está no céu, Marcelo. E aquela palavra do Padre Luiz Fernando, de batina e estola, persona Christus, não era ele falando, era o próprio Cristo falando. E então meu coração se encheu por 5 segundos de inveja. Falei, caramba, eu que vou no grupo de oração, eu que vou para a igreja, vou em tudo quanto é lugar, e a senhora chega no céu antes de mim? E Deus me fez recordar de um especial, um pequeno documentário que a TV Aparecida fez da minha vida, quando eu ficava usando drogas no Bueiro, em Jacareí. A TV Aparecida entrevistou a minha mãe, e ela fala no vídeo, e aí eu tenho a recordação da voz dela. Quando eu tenho saudade eu volto lá. Ela fala no vídeo, um dia eu entrei no quarto, o quarto estava fedendo álcool, e eu pedi a Nossa Senhora, e tinha uma janela quebrada no meu quarto que eu usei para fugir, para pegar drogas. E ela falou, do buraco da janela eu vi entrar um raio de luz e tocou nele. Naquela hora ele foi capturado pelo Espírito Santo, disse a minha mãe no vídeo.
Eu nunca mais vou esquecer disso. Quero dizer que seja qual for a realidade que você viveu ou esteja vivendo, pela força do Espírito Santo que habita em nós, aqui nesta noite, que já está agindo em mim e em você, Deus pode mudar tudo, mas para o reino. Deus não vai mudar tudo só para alegrar você. Nós seríamos filhos mimados se Ele fizesse assim. Você que tem criança sabe do que eu estou falando. Você não dá tudo que seus filhos pedem, dá? Se está fazendo isso, está errado. Você não dá. Agora, Deus quer fazer de nós vasos novos, como barro na mão do oleiro, para que nós sejamos capazes de ser cheios desse óleo santo, dessa água viva, desse fogo devorador, que dissipa todas as trevas do pecado, da maldade, do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nos leva para onde o Senhor quiser. Hoje, ao falar para uma pessoa de Paraibuna, que viria aqui, que eu estaria aqui, ela falou: mas onde é essa igreja? Eu não conheço essa igreja. Então eu fui descrevendo para ela todas as residências, as realidades que tinham aqui, do lado do colégio, antes do seminário, um pouco para cima do shopping. Até que ele se situou e ele disse assim: eu nem sabia que tinha igreja lá. Quero dizer o seguinte para você. A palavra diz que do invisível Deus faz acontecer o visível. Eu quero ser profeta na sua vida. E eu quero dizer: você acredita hoje que Deus fez essa igreja aqui por causa de você? Você acredita nisso? Deus fez essa igreja aqui por sua causa. Irmã, por sua causa. Irmão, por sua causa. Essa igreja é por causa de você. Essa igreja é por causa de você. Não há outro motivo. Não há outro sentido. Deus queria se encontrar com você. O catecismo diz que aprove primeiro a Deus a vontade de se encontrar com o homem, de conviver com o homem, de estar com o homem. Deus quer te capacitar como profissional, para que você revele cada vez mais o reino de Deus, a glória de Deus, a pessoa de Deus, nas suas atividades cotidianas. Talvez às vezes até sem falar, porque Nossa Senhora no silêncio também revelava a Deus, dizendo a paz, Shalom Adonai, para sua prima Isabel. Ela transformou aquela família. Põe a mão no seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu consagro nesta noite a minha profissão, a minha condição, os meus sonhos e as minhas vontades, a ação do Teu Espírito Santo. Guia-me, Senhor, com o dom de conselho. Me orienta onde devo ir, a quem devo falar, como devo agir, quando devo falar, quando devo calar, de onde devo me afastar. E se aproxima de mim, Jesus, porque eu preciso de intimidade contigo. E quero viver nesta semana um novo Pentecostes. Um Pentecostes particular. Entre eu e o Senhor. Entre o Senhor e eu. Faz de mim o que quiseres, Senhor. Eu me abro ao teu querer. De olhos fechados, escute essa canção. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada nem ninguém no mundo vai me fazer desistir.
Ouça a letra dessa canção. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. Deus desejou pra você. Aí está, vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Persiga, não desista. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. O sonho de Deus meu lugar é você está, com Ele. à espera É você do novo santa. que vai É você chegar. santo. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chorará, e na alma a certeza da vitória. A certeza da vitória invade a sua alma agora. Tudo posso. Vá declarando: eu posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada, nem ninguém no mundo vai me fazer desistir. Nem os meus problemas, nem as dificuldades, nem as doenças e enfermidades. Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Deus escolheu pra você o melhor. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar. O Espírito Santo vai falar em você. E realizar. Ele realiza o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. A espera de um novo que vai chegar, Senhor. A certeza da tua vitória em nós, Senhor. Manifesta nessa noite o teu poder, a tua glória aqui, Senhor. A tua igreja, Senhor, está de pé para me acolher, Senhor. E eu estou de pé para te receber na minha vida, Senhor. Manifesta o teu Espírito Santo. Derrama a tua força, a tua vitória sobre nós nesta noite, Senhor. Faz, Senhor, a tua obra aqui, Senhor. Eu vou persistir, Jesus. Vou persistir, tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas a alma na certeza da vitória. O Senhor traz no meu coração, no momento que o Marcelo ora, que o Sérgio está cantando, o Senhor traz no meu coração, quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você se achou tão fraco e falou: nossa, dessa vez eu não vou conseguir. A vida muitas vezes nos prega peças. A vida muitas vezes
né? A gente não tem resposta pronta. E diante de algumas situações que o mundo vai nos encurralando, o Espírito Santo ele vem em nosso socorro, através do seu dom, do conselho, de uma palavra de sabedoria, para conduzir a nossa vida, para tirar a gente daquela situação. Veja bem que até Jesus, o demônio, ele apareceu a Jesus e apresentou várias sugestões para Jesus, e Jesus o combateu veemente, diz a palavra, com a própria palavra de Deus. E se não é o Espírito Santo de Deus, né, que são 3 pessoas e uma só, o Espírito está com Jesus, e o Espírito Santo, ele vem para nos lembrar, para nos recordar daquilo que Deus fez por nós. Nesse momento que você veio aqui essa noite, se sente frágil, com dificuldade, eu convido a você nesse momento agora, a pôr a mão sobre o seu coração mesmo, e repelir agora todo o mal da tua vida. Eu não quero mais os maus conselhos. Por isso eu convido a você, estende a sua mão agora, essa mão, a mão, levanta sua mão e fala: Senhor Jesus, repete comigo: Senhor Jesus, eu renuncio agora todos os maus conselhos, tudo aquilo, Senhor, que vem me tirar do teu caminho, na minha vida profissional, na minha família, na orientação dos meus filhos, no meu dia a dia, tudo aquilo, Senhor, que me afasta de Ti, eu não quero, e eu tomo posse nessa noite, Senhor, dos bons conselhos que o Espírito Santo de Deus vem inspirar em mim. Eu tomo posse, eu vou vencer todas as minhas lutas, no meu trabalho, na minha vida, em todas as áreas da minha vida, porque Jesus Cristo me fez mais do que vencedor, e eu tomo posse da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, e diz assim: eu não vou desistir, porque Jesus não desistiu. Eu vou vencer, e eu tomo posse essa noite desta vitória na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, na minha empresa, em todas as áreas da minha vida. Eu sou vencedor, e eu declaro isso esta noite, e eu quero cantar: não vou desistir, não vou. Vai lá, Sérgio. Eu vou ver tudo aquilo que Deus escolheu pra mim. Declara isso agora, para finalizar. Vou decidir, e mesmo nas marcas daquela flor, do que ficou, vou esperar realizar. Solte sua voz. O sonho mais lindo que Deus sonhou. Cante isso, solte sua voz. Em meu lugar está, à espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas a alma na certeza da vitória. O Senhor me dá uma visão de uma porta se abrindo, e eu pedi para Deus me trazer discernimento agora. E Ele me disse que há uma jovem pedindo uma oportunidade de trabalho nova. Deus está te abrindo esta porta esta noite, irmã, em nome de Jesus. E o Senhor me revelou uma mãe que está pedindo por seu filho. E Deus me disse: diga que eu estou cuidando de tudo. Confia em mim, diz o Senhor. Você que estava se sentindo inseguro no seu trabalho, ou passando por alguma dificuldade,
eu quero dizer a você, você vai vencer. Porque Deus está contigo. E aquele que está com Deus nunca perde uma batalha. Para a honra e glória deles. Amém?